Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, e bem-vindas. Para quem não conhece, essa é a Quinta Milionária, nossa aula semanal, que acontece toda quinta-feira, às 19 horas. E o tema da nossa aula de hoje é o que compensa mais fabricar, picolé ou sorvete de massa. Então, no decorrer dessa aula, a gente vai falar mais sobre isso. Então, para quem está participando agora, né, da Quinta Milionária, não conhece, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se vocês não me conhecem, o meu nome é Dalília, e junto com meu esposo Rangel, a gente cria conteúdos nas redes sociais para ajudar os donos de sorveteria. E também a gente tem a nossa mentoria, curso que a gente também tem vários alunos aí espalhados pelo Brasil inteiro, tá bom? Então, no quesito que diz a respeito de sorvete, a gente consegue ajudar do zero a alcançar uma sorveteria milionária com lucro e tempo. E para quem é a nossa aula de hoje? Como a gente vai falar de fabricação, a nossa aula de hoje é para quem deseja iniciar na fabricação, quer entender mais, quer começar do jeito certo sem perder dinheiro. Então, essa aula é para você. Mas antes de começar a nossa aula, quero dar um recadinho muito importante para vocês, que ainda não está inscrito no evento Semana da Sorveteria. O evento vai acontecer no dia 11, 12 e 13 de maio, tá bom? Então, não percam essa data, dia 11, 12 e 13 de maio, às 19 horas. E lá vão ser 3 aulas completas, cheias de estratégia. A primeira aula, você vai descobrir se a sua sorveteria tem potencial de faturar pelo menos 50 mil reais por mês. Na segunda aula, como faturar pelo menos 50 mil reais por mês, mesmo no inverno. E na terceira aula, o elemento que faz sua sorveteria lucrar mais e te dá mais tempo livre. Então, esse evento está imperdível. Lembrando que o evento é gratuito, então vocês não precisam pagar nada para participar. Só que tem um porém, o evento é ao vivo, só para o sorveteiro comprometido. Então, é estratégia testada e validada na prática pela gente. Então, anota essa data. Se você não está inscrito, o link está lá na bio do meu Instagram. E no final da aula também colocarei o link aqui no chat para vocês se inscrever. Não vou colocar agora, porque se vocês clicar, vocês vão sair da sala. E eu não quero que vocês saiam da sala e percam a nossa aula de hoje, que tá imperdível, tá bom? Imperdível mesmo. Beleza? Então, não se esqueça, dia 11, 12 e 13 de maio, vocês têm um encontro marcado comigo e com o Rangel no nosso evento Semana da Sorveteria online e gratuito, tá? Mas antes de começar a nossa aula aqui, eu vou te responder uma pergunta muito importante, porque eu sei que muitos sorveteiros que estão aqui é revendedor ou tem franquia. Quero deixar um ponto principal aqui para vocês. Tem como, sim, ter uma sorveteria lucrativa sendo revendedor de sorvete. Hoje a gente tem vários alunos, vários mentorados que revendem, mesmo assim, tem lucro, tá? Então dá, sim, para lucrar mais na sorveteria sendo revendedor. Não precisa necessariamente fabricar. Lógico que eu sempre vou defender a tese que de fabricar é melhor. Você tem mais opções de fazer coisa diferente na sorveteria, você consegue ter mais lucro dentro da sorveteria sendo um fabricante. Para vocês terem ideia, às vezes 1 quilo de um sorvete é 15, 17, 30 reais em alguns estados. E aqui na nossa sorveteria, com a nossa receita, tipo, abaixo para R$8 o quilo do açaí. O sorvete é até mais em conta ainda. Então, para vocês verem essa diferença. Mas tem como, sim, ser um revendedor com lucro. Eu trouxe aqui até um vídeo do nosso mentorado Alex, para vocês dar uma olhada aqui. Ele fala, né, da boca dele, eu sou revendedor, estou tendo lucro, porque o pessoal, o que eles pensam? Eu só vou ter dinheiro sendo um fabricante. Não, dá para ter lucro sendo um revendedor, sim. Então, nessa parte, vocês fiquem despreocupados. Vou compartilhar aqui o vidinho dele com vocês, e é bem bacana também a história deles. Então, eles começou faturando ali na sorveteria em torno de 6 mil e já passou de 50 mil reais por mês sendo um revendedor de sorvete. Então, dá sim, tá bom? Para ser um revendedor com lucro. Deixa eu só tocar aqui para vocês verem. Tá vendo, né? Aí. Só para eu saber. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui que tá pedindo para entrar antes de eu rodar o vídeo, senão depois vai ficar ruim para aceitar eles. Vou colocar aqui agora. Claro por vocês que concretizou. Hoje a gente ainda está trabalhando com o sorvete comprado de fornecedor e as contas estão fechando, não foi por conta da fábrica, não. Foi por conta realmente de fazer o trabalho da forma correta, né, de fazer o trabalho ali com o preço, com a precificação correta também, que é um dos desafios muito grandes que a gente tem ali, tanto no curso quanto na mentoria, a gente passa por esse acompanhamento. Então, assim, quer dizer, sem fábrica, dá para faturar. Mas então, sim, com certeza, para quem tem o sorvete comprado de fornecedor, também dá super certo, sim. A gente começou com um faturamento aqui de 6 mil reais no primeiro mês, mas o que eu não esperava é estagnada tão grande, sabe? Tipo, de você sair do faturamento de 6 mil para 20 mil no próximo mês, para depois 30 mil no próximo mês, para 40 mil no próximo mês, e chegando 50 agora, quer dizer, a gente tá indo pro quinto mês, né? Bateu 50? A gente bateu no mês passado 52 mil. 52, olha aí. Meu Deus. E as contas são pagas, graças a Deus. Graças a Deus. É um ponto importante, com lucro, né, gente? Com lucro, investimento. O lucro colabore. A gente foi, será que dá para, olha, pô, parece que deu, hein, já. Olha, parece que agora vai dar mesmo. E olha, vamos, nossa, meu. E aí, assim, a gente vê o crescimento, vê a pessoa gostando. A segurança que vocês trouxeram, né, também, em ser decisivo, assim, nas decisões para nós, né, de, pode fazer, vamos lá, troca para self-service, agora pode comprar a máquina que vai dar certo. Então, essas coisas que a gente antigamente ia por vontade própria, né, hoje com a sorveteria eu falo para ele, nossa, eu tô no melhor dos mundos, porque além de ter vocês como construtores, a gente ainda tem todo o processo operacional é muito mais enxuto, né, para mim tem sido os sonhos mesmo, tá muito legal e o crescimento tá constante. Então, para vocês verem, então dá, sim,
para ser um revendedor de sorvete com lucro. Ele começou ali faturando 6 mil, tal, aí foi ajustando alguns pontos aqui, tanto é na precificação também, mudou o jeito de trabalhar. Então, começa a haver um bom resultado na sorveteria, mesmo sendo revendedor. Para quem revende, qual cuidado que tem que ter? Com certeza, na precificação. E esse é um ponto que muito sorveteiro falha muito, porque às vezes já pega o sorvete com uma margem mais barata, e às vezes ali quase não tem lucro, por justamente trabalhar com uma margem muito reduzida. Então, dá sim para ser um revendedor de sucesso, dá sim para ter lucro na sorveteria, desde que você cuide desses pontos aqui, certo? Que é, primeiro, ser ter uma sorveteria organizada, precificada da forma correta, e escolher também o produto certo para trabalhar, escolher o produto certo para o seu público, para você conseguir atender a demanda com um preço lucrativo aí na sua sorveteria, beleza? Então, e uma das coisas que eu trouxe aqui também, até anotei para não esquecer, que é alguns erros que o sorveteiro cometem quando vai iniciar na fabricação. Principalmente aí o pessoal que às vezes não tem conhecimento e tal, e às vezes começa ali cometendo alguns erros. Que o maior erro é começar a fabricação ali, já comprando máquina e escolhendo produto, e vai aquele vucu-vucu, e não estuda direito qual é o passo a passo que tem que seguir para não ter prejuízo dentro da sorveteria. Acaba dando cabeçada ali, investindo em máquina cara, às vezes em produto caro, faz aquele baita estocão dentro da sorveteria e não não analisa qual é o passo a passo para seguir, para fazer direito, para não perder dinheiro. Então, eu trouxe aqui, estruturado para vocês, 3 pilares para vocês se organizar e identificar como começar do jeito certo na fabricação. Se vocês tiverem aí papel e caneta, já peguem a nota para vocês rever depois, beleza? Deixa eu só aceitar os sorveteiros aqui entrando. Pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos, gente, bem-vinda. Vamos lá, então. Primeiro, gente, primeiro de tudo aí, quem vai iniciar produto certo para trabalhar. Voltou, gente? Hoje a internet aqui tá horrível, gente do céu. Se travar, vocês me avisam, tá? Mas eu acredito que deu certo. Voltou, né? Então, primeira coisa, gente, é definir o produto certo para vocês trabalhar aí na sorveteria. Deixa eu só mutar aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Estão ouvindo, gente? Sim, beleza. Então, bora lá. Primeira coisa é você definir o produto que você vai trabalhar. Se você não tem sorveteria, você tem que definir o produto que o seu público mais está buscando aí na região que você está, certo? Aí tá. Aí você já tem sua sorveteria, você já é um sorveteiro aí no mercado. O que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que ver o seu produto que mais vende, o que dá mais lucro e o que gira mais rápido. Não é você começar por massa, picolé. Não, aqui na minha sorveteria, o que mais sai? O que dá mais lucro? O que gira mais rápido? É assim que você vai saber qual o produto certo para trabalhar aí, começar a fabricar na sua sorveteria. Então, não vai, eu vou escolher isso porque é mais fácil. Eu vou escolher isso porque eu acho que aqui vai dar certo. Não, tem que fazer esse balanço. Se você não tem sorveteria, você faz de acordo com o seu público aí que você atende. Um estudo de público para entender qual produto certo você vai começar na sua sorveteria com mais lucro, tá bom? E se você já tem sua sorveteria, você vai ver aí na sua sorveteria, fazer um balanço no mês. Eu aconselho você fazer no mês um balanço do que você mais vende, do que você tem mais lucro e o que gira mais rápido dentro da sua sorveteria. Esses 3 pontos que você tem que se atentar aí, certo? Porque não é só você colocar um produto que vai achar que vai dar certo. Não, o produto tem que dar lucro e tem que ter saída também, tá bom? Então, tem um produto certo para você vender, o produto certo que te dá mais lucro e mais giro, tá? Não escolhe o produto errado para você trabalhar. Uma vez que você identificou o produto, qual é o erro que muitos sorveteiros cometem? Às vezes ele quer iniciar na fabricação e aí ele vai da cabeça dele, eu vou colocar um gelato aqui na minha sorveteria, um sorvete mais gourmet, um sorvete mais premium, eu vou colocar uma máquina expressa, eu vou colocar uma máquina aqui de sorvete americano. Só que a real pergunta que vocês têm que fazer para si mesmo, será que vai dar certo? Será que o meu público vai consumir isso? Será que eu já tenho pedido disso? Uma vez eu fiz uma quinta milionária e a moça fez essa pergunta para mim, ela falou assim, viu, eu tenho a minha sorveteria, só que eu queria agregar uma coisa diferente, um sorvete americano. Será que vai funcionar? Aí, primeira coisa que eu pergunto para ela, seu público tá pedindo sorvete americano? Aí ela falou, não, nunca ninguém falou nada. Eles pedem sorvete expresso. Eu falei, entre uma máquina expresso e sorvete americano, o que você tem demanda? É do sorvete expresso. Então, aí você começa a avaliar qual é o gosto do seu público, tá bom? Então, tem muitas formas de você fazer uma receita. Por exemplo, um gelato é mais caro. Então, o seu público pagaria por um gelato gourmet? Eles iriam não reclamar por esse produto ser mais caro? Então, tem todo esse passo a passo de análise de público antes de começar a fazer o sorvete. Não é só querer fazer um sorvete premium se naquele local não recomenda um premium. Por exemplo, aqui na nossa sorveteria, a gente atende vários públicos, só que a gente tem o público-alvo também, que a gente tem o produto
certo para ele, entendeu? Então, a gente sempre vê isso. Se eu colocar um gelato super caro na minha sorveteria, eu vou nichar demais o meu público. Então, esse não é o meu caso aqui na minha sorveteria. Então, esse partido de novidades, sabores novos, tendência, parte do público primeiro. Então, entender se aquele produto faz sentido para o seu público, tá bom? Então, não é só querer colocar. Outra coisa, definir o produto certo. Definiu qual produto você vai trabalhar, tá na hora de você definir o investimento que você tem para investir. Porque, às vezes, o sorveteiro, eu quero fabricar, mas você quer fabricar, mas qual o investimento você tem para começar? Porque, de acordo com o investimento, é a máquina que você vai investir. Então, você tem que definir quanto você tem. E o mais importante é definir quanto tem, se a sua sorveteria pode pagar aquele custo ali. E como ela vai fazer para pagar aquele custo mensal de uma parcela de uma máquina. Aqui a gente sempre gosta de fazer ali o produto, né? Definir o produto. Quanto desse produto que eu preciso vender ali mensal para conseguir pagar aquela máquina e não sufocar o orçamento da minha sorveteria, tá bom? Esse é um ponto principal aqui. Depois eu responderei as perguntinhas lá no final, tá? Pode continuar mandando aqui, depois eu respondo lá no final. Beleza? Então você tem que entender a maturidade da sua sorveteria. Não é só querer comprar ali, investir sem ter noção de onde que vai pagar. Tirar do bolso uma coisa que você não tem certeza se vai valer a pena ou não. Por exemplo, a gente fez um estudo com o Alex, definiu certinho isso com ele, questão de público, produto, receita. Quanto tempo que ele ia demorar para pagar essa máquina, as ações de venda para ele pagar essa máquina. Então, para ele ficou confortável a parcela. Era 1.000 e pouquinho a parcela, só que de sorvete ele estava gastando mais de 5 mil reais por mês ali, comprando esse sorvete de fornecedor. Então, para ele ficou super confortável. Com uma semana ele já estava com o freezer cheio ali de produção de sorvete. Então, para ele ficou bem acessível nessa questão, porque estava gastando demais com o fornecedor. Então, você tem que entender o seu custo atual, o custo da produção ali e o volume de venda também para você conseguir pagar essa máquina, tá? Uma vez que você definiu isso, aí tá na hora de você escolher a máquina certa. E quando eu falo de máquina certa, pessoal, é a máquina do seu caso. Por quê? Porque varia muito. Hoje você acha a máquina do mercado que vai de 10 mil, vamos supor, 10 mil reais, 7 mil reais, às vezes acha a máquina aí, até máquina de mais de 2 milhões de reais. Então, varia muito em que nível você está na sua sorveteria. É uma sorveteria que fatura menos de 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, mais de 1 milhão. Então, para cada nível, existe uma máquina específica de acordo com o nível que você está, quanto você pode investir, como você vai pagar essa máquina, qual é o seu faturamento, quanto você está tirando de lucro, para você não se apertar. Para vocês terem ideia, tem máquina que sai um balde de cada vez, aí demora um X tempo. Então, tem máquina que sai 10 balde. A nossa aqui, ela faz 300 litros por hora. Então, é sorvete a rodo, sai sorvete sem parar. Enquanto tiver calda, tá saindo sorvete. Então, varia muito a questão disso, tá bom? Então, tem como você... depois eu respondo a pergunta inicial na fabricação e falo agora, mas depois eu respondo. Mas não tem como você iniciar ali e ir crescendo também. Por que a gente fala crescendo? Porque daí você investe numa máquina. Sair demais aí na sua sorveteria, não tá atendendo a sua demanda, é hora de trocar. Agora, aqui nesse ponto, escolher a máquina certa, às vezes o sorveteiro erra muito. Por quê? Às vezes ele tem uma demanda grande ali no mês e ele não fez esses cálculos. Qual é a máquina certa para mim escolher para atender aquela demanda e um pouquinho mais? Sempre olhar que vocês vão crescer, principalmente se você estiver trabalhando com estratégia certa dentro da sorveteria. Então, um pouquinho mais daquela produção para atender. Nunca compre uma máquina pequena demais. Por quê? Porque se você colocar estratégia e começar a vender muito, logo você vai ter que trocar de máquina. Então, às vezes, o investimento está sendo meio que em vão, porque é mais barata. Aí você não acha o preço que você investiu nessa máquina. Outra coisa, às vezes, escolhe uma máquina pequena demais. E daí o que acontece? Aí tem que ficar trabalhando demais para suprir a demanda. E às vezes, ao invés do negócio agilizar, acaba te sufocando e te prendendo mais ainda na operação. Por quê? Porque você está com uma máquina pequena demais e às vezes com ajuste simples de, 3 mil reais aí. Você já poupa muito tempo ali no seu mês. Tipo, coisa de 2 dias você faz a produção inteira do mês e tipo, com um pouco mais de investimento, às vezes pega uma máquina pequena demais e tem que ficar na produção horas e horas ali ralando para conseguir dar conta da demanda ali do mês. Então, isso é bem importante vocês se atentar. Eu vou escolher uma máquina, tá? Mas vai suprir minha demanda? Quanto de tempo que eu vou gastar para fabricar o que eu uso durante o mês com essa máquina? Então, essa conta que vocês fazem. Ela sai X balde por batida. Quanto tempo sai esse balde? Quanto tempo que eu vou gastar do mês ali fabricando nessa máquina, se eu pegar de cedo até de tarde? Então, essas contas que vocês têm que fazer, porque hoje a gente tem que levar muito em consideração o nosso tempo. Então, quanto menos tempo a gente gastar ali na produção, para a gente é melhor. A gente consegue focar mais nas estratégias. Então, isso é um ponto muito importante para se atentar.
tá? Tanto no preço da máquina, se vai atender a sua demanda, e também quantas horas de produção ela vai te fornecer ali, quantas horas você vai gastar para fazer a sua produção mensal, tá? Então, hoje tem máquinas que produzem muito e tem máquinas que só vivem quebrando e enchendo o saco. Igual quando a gente foi começar a fabricar, a nossa máquina, a gente não sabia, a gente acabou pagando 5 mil reais numa máquina usada e com 3 mil reais a mais a gente investia numa máquina nova que saía o dobro de produção. Então, quando a gente começou, a gente errou nisso. Por isso é tão importante você se atentar a isso, também com máquinas usadas, tá? Porque às vezes você quer economizar numa máquina usada, só que você não tem conhecimento de olhar correia, se o cilindro está gasto, se a raspadeira ali da máquina está, a pá, né, de dentro da máquina está legal. Então, isso tudo tem que olhar, tá bom? Tem que saber olhar o motor da máquina, correia, gás. Então, todas essas coisas têm que ser avaliadas antes de pegar uma máquina usada também. Hoje em dia, o que mais tem é máquina usada, porque o pessoal, às vezes, não sabe escolher a máquina certa para trabalhar e acaba passando 2 semanas, já taca a máquina para frente para vender, principalmente se a máquina for ruim. Então, esse ponto, vocês têm que se atentar muito. Entendeu agora a máquina que você precisa? Está na hora de você saber a receita de trabalhar. Por que eu trouxe a receita por último, gente? Quase por último aqui. Porque a receita vai variar de acordo com a sua máquina que você escolher. Nem toda receita não é igual receita de bolo, dá certo numa máquina, em outra. A receita, ela varia muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, quando a gente começou, era uma receita, a nossa máquina era de bojo. Não sei se vocês conhecem máquina de bojo. Aí tá, a gente passou na máquina descontínua, que saiu um baldinho por hora. Aí era outra receita. Por quê? Porque na máquina de bojo mudava o jeito de bater para ela cremar bastante no bojo para conseguir sair um sorvete num peso ideal. Aí na outra máquina, não precisava cremar tanto, porque dentro da máquina, a raspadeira de dentro da máquina, ela já batia o sorvete e ficava cremoso, então não precisava fazer aquele volumão na calda. Aí tá, era uma máquina. Aí depois eu mudei para outra máquina que saía 2 baldes por hora. Não sei se é por hora, eu acho que é. Não é por hora, não. 2 baldes a cada 10 minutos, se eu não me engano. Aí tá, aí era outra receita. Por quê? Porque eu batia 2 caldas de uma vez, então não podia deixar cremar muito, senão a máquina não dava conta. Então eu tinha que cuidar dessa parte. Aí tá. Aí quando tava ali, aí eu mudei para contínua. Hoje eu uso a descontínua, que é essa máquina, e a contínua que sai sorvete sem parar. Ela sai 300 litros por hora. Então é muito rápido. E a receita mudou, acrescentou muita mais coisa, aí vai gordura, vai outros ingredientes a mais. E também a parte de pasteurizar. Então eu precisei acrescentar outras máquinas para conseguir fazer um sorvete de qualidade, pasteurizando a calda. Então eu já precisei de um maior para reservar. Para quem não sabe o que é pasteurizadora, gente, é uma máquina que esquenta a calda numa temperatura e gela de uma vez. Então mata todas as bactérias que tem dentro da calda, né? Do leite, dos ingredientes. Então ela acaba esquentando, esfriando de uma vez. Então essa de esquentar e gelar rápido mata as bactérias que tem no sorvete, que é uma das coisas que a vigilância exige, né? Quando a gente tem uma produção muito grande, né? Que é a pasteurizadora. Tá? Se você tiver numa cidade grande também. Às vezes, cidade pequena, eles nem olham isso, né? Mas aqui, por nós ser uma sorveteria muito grande e meio que, entre aspas, muito visada na cidade, eles falaram para a gente comprar essa outra máquina extra. Então, tá. A receita varia de acordo com a máquina. Você consegue deixar ela mais cremosa, mais pesada. Para o self-service, o ideal é mais pesado. Então, a temperatura que você tira o sorvete da máquina influencia para ter um sorvete mais pesado para trabalhar no self-service. Se você tiver uma calda mais pesada no self-service, você vai ter mais lucro no final do mês. Porque, às vezes, o sorveteiro, ele revende o sorvete e um erro está aqui. Às vezes, o sorveteiro que fabrica, ele consegue colocar mais ar na calda, ele consegue deixar mais leve. Para ele, é ótimo. Só que para quem está comprando esse sorvete, não é bom, porque, principalmente se tem self-service, aí coloca no peso da balança, tem que ter um alto giro para conseguir ver dinheiro no final do mês, porque a caixa é muito leve. Então, acontece isso também. Então, quando você fabrica, você consegue. Eu vou fazer potinho? Vou tirar o sorvete um pouco mais cremoso. Não que não esteja dentro da lei, tem que ser dentro da lei, tá? 1 litro de sorvete, 500 gramas. Isso é dentro da lei. Até 450 a Anvisa libera para a gente trabalhar, mas o ideal, 1 litro, 500 gramas. Menos que isso, não é indicado, não é legal, não está dentro da lei. E para vocês terem noção, aqui com a nossa máquina, ela é diferente, né, tipo assim, ela é diferente, a gente consegue incorporar ar, tirar ar, porque é uma contínua, a gente consegue tirar o sorvete, tipo, se a gente quiser com 200 gramas, e mesmo assim fica muito cremoso, mas é aquilo lá, a gente não vai fazer isso, porque o sorvete fica leve demais e derrete demais. Então, se vocês estão tendo esse problema com o fornecedor, a questão, meu sorvete está derretendo muito rápido, é porque está leve demais e muito espumoso. Então, tá errado. 1 litro, 450 gramas no mínimo, menos que isso,
É prejuízo no pote. Agora, na caixa, gente do céu, na caixa, o ideal é que uma caixa de 10 litros, em média, mais de 6 quilos. Porque se pesar menos que isso, às vezes é prejuízo para quem está comprando de fornecedor. Eu sempre indico pegar uma caixa mais pesada também. Então, quando você estiver fabricando, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. Isso é um ponto principal para ver lucro no final do mês. Trabalhar com sorvete mais pesado no self-service, tá bom? E eu vou contar um detalhe, não é só a máquina que influencia. O batedor também influencia. Quando a gente começou com a nossa sorveteria, a gente trabalhava com batedor. E a gente foi fazer picolé, gente, o picolé ficou uma palha de leve, pesava ali em torno de 40 gramas, 35, 40 gramas, e a gente não entendia por que, meu Deus, minha receita estava balanceada, a calda estava gostosa ali, na hora de provar, estava tudo certo. Aí ia bater o picolé e ficava com espuma, aí a gente, né, sem conhecimento nenhum, tirava a espuma do sorvete antes de pôr na forma e tal, mas aí a gente foi ver a hélice do liquidificador que bate a calda, era uma hélice de bater massa. Então, ao invés dela estar batendo ali, ela estava emulsificando ainda mais aquela calda, estava ficando aquela espumona assim dentro do coisa, e estava deixando o picolé muito leve. Então, se atentem a isso também, não só na máquina, mas também no batedor que vocês vão utilizar. Beleza? E uma das coisas que eu trouxe aqui para vocês também é que, igual eu falei, comentei, né, às vezes a gente quer começar assim, às vezes vai com a cara e a coragem, acaba perdendo muito dinheiro, às vezes por não saber. Por isso que eu trouxe essa aula também, para dar mais clareza para vocês. Qual caminho seguir? Primeiro eu vou definir isso, aí eu vou fazer as contas de quanto sorvete fez, agora eu vou escolher a máquina certa para trabalhar, porque tem esse passo a passo a ser seguido, não é só começar a fazer um sorvete ali, porque antes né, não é só ter o sorvete também, eu falo que é um processo para ser seguido, e eu trouxe aqui também um vídeo de uma aluna nossa, e tem até uma mentorada nossa aqui, a Juliana, que começou a fabricar, né, Juliana? A Juliana tá aqui, e eu trouxe um vídeo aqui de outra mentorada nossa, essa aqui, ela começou a fabricar ali, ela investiu muito pouco para começar a fabricar o primeiro sorvetinho dela, ela ia comprar um expresso, aí a gente foi analisar o público dela, no lugar que ela ia colocar o expresso, não ia dar certo, então a gente indicou a máquina ali para ela começar a fazer a massa, começar pelo self-service, e essa aqui é a primeira vez que ela foi fabricar, é um vídeo do Rangel ajudando ela, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Não repara, é o Rangel que gravou, tá, gente? Ele tá falando aqui. Estão vendo? Dá um joinha aí para eu saber. A gente está aqui agora numa consultoria de fabricação. A Santana está ali fazendo um teste de fabricação, está fazendo a calda ali, batendo a calda. Daqui a pouquinho ela vai pôr na máquina. Vocês viram aqui, ela começou a fazer a primeira fabricação dela, começou ali a fazer o sorvetinho dela e de um jeito mais simples, começou com o que deu, investiu no que deu, porque a gente gosta de falar muito isso. Às vezes, né, acha que é um bicho de 7 cabeças começar a fabricar, que é difícil, vou gastar muito, mas não é isso que vocês têm que pensar, é o quanto que eu vou investir, a minha sorveteria vai dar conta com esse compromisso, e depois de fabricado, né, gente, o mais importante, né, que não é só fabricar também, né, é vender esse sorvete. Depois, eu vou fazer sorvete, o que eu tenho que fazer para vender esse sorvete, qual estratégia que eu vou utilizar, qual público que eu vou trabalhar para atender, né, para mostrar esse produto. Então, isso é um ponto principal, né, é a pessoa fabricar com estratégia, com conhecimento, com direção, porque isso ajuda demais. Eu vou falar de mim, né, eu quando comecei lá, gente do céu, eu, Rangel, a gente perdia horas regulando máquina, porque não sabia. Aí queimou o motor da máquina porque faltou água e a gente não sabia que precisava ficar enchendo um negócio de água. A gente achou, essa água vai dar para fabricar tudo. Aí estragou a máquina, o gás da máquina vazava, e correia estourava. E para gente que não tem conhecimento no começo, é muito difícil porque a gente perde tempo e perde dinheiro. Porque mesmo fabricando lá atrás, a máquina vivia dando BO e eu tinha que ficar comprando sorvete de fornecedor, colocar na minha sorveteria, meus clientes já estavam acostumados com meu sorvete, então tinha que trocar, aí virava aquele rolo. Mas graças a Deus passamos, foi 3 anos de luta, mas estamos aí, deu certo. Ai, o pessoal dá risada, né? Mas é isso mesmo. A pessoa começar, é difícil começar sem conhecimento. Mas hoje eu vejo que não é difícil, entendeu? É nós que não sabia lá atrás, porque não é difícil, é muito fácil. Quando você já sabe, né? É muito mais fácil. Depois que perdeu muito dinheiro, fica muito mais fácil, porque daí você testa, você ajusta, você vai balanceando a calda, vai ajustando de acordo com a máquina e vai dando tudo certo, entendeu? Daí depois que você fabricou, é hora de você, é o outro ponto, que é a validação do seu produto. Por quê? Chegou a hora do cliente provar o seu produto e você reajustar ele, né, com certeza, e ir melhorando.
melhorando ali de acordo com o seu público. Porque, gente, a gente não pode pensar nem com o nosso e nem com o nosso bolso. A gente tem que entender para quem que a gente está vendendo, para conseguir vender aquele sorvete que a gente fabricou. Então, tá na hora de você ajustar aquilo que você fez. Deu certo, achei a minha calda base. Tá na hora de eu escolher o sabor certo para trabalhar. Então, ali, quando a gente começou, a gente era cheio de inventar moda. A gente criava uns sabores malucos, só que daí o cliente só achava na minha sorveteria. Por quê? Às vezes era um nome muito simples, era creme com pedaço de chocolate. Aí a gente colocava lá, Choquito. Nossa, todo mundo, meu Deus, só acho Choquito aqui na sorveteria. Aí lá na sorveteria do fulano tinha lá creme trufado. Aí era outro sabor, mas Choquito era só na minha. Então, você saber se diferenciar, se destacar através de sabores, através de coisas diferentes. Uma vez a gente criou aqui um sorvete de coalhada mineira, a gente colocou o nome. E o pessoal vinha de longe aqui. Ah, meu Deus, é que esse coalhada mineira só tem na sorveteria na Sorvebone, na sorveteria do Rangel com a Dalília. Então, o pessoal vinha de longe provar o coalhada. E o que era esse coalhada mineira, gente? A gente fazia uma mescla de 2 produtos de marcas diferentes, deixava mais azedo o sorvete, aí saiu o coalhada mineira, e o povo não achava em nenhum lugar. Por quê? Ia adivinhar que a gente tinha misturado 2 fornecedores diferentes numa calda só? Não, ninguém ia saber. Por quê? Porque quando a gente fabrica, a gente tem liberdade de criação. Então, a gente consegue trabalhar com sorvetes da época do verão, consegue trabalhar com cardápio de inverno. Então, a gente consegue fazer essa alteração também de sabores dentro da sorveteria. E isso acaba chamando muita atenção dos clientes. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui que está me desconcentrando. Peraí, deixa eu ver aqui se alguém me pediu para entrar. Parece que não. Então, você acaba conseguindo ter esses 3 jeitos de trabalhar. Tá verão? Qual produto no verão que eu vou colocar para atender? Porque no verão o povo está querendo mais algo refrescante, o pessoal está em busca de sorvete que é menos gorduroso, menos calórico, é o mais o limão, maracujá trufado, então você consegue ir para esse lado. No inverno, o que o pessoal quer? No inverno, o pessoal quer um negócio mais gorduroso, chocolatudo, cheio de recheio, mescla. Então você tem essa maneira de você inverter também, coisa com caramelo, doce de leite. Então, você consegue ter liberdade para criar. E muitos que pegam de fornecedor não têm essa liberdade. Às vezes, o sorvete é tabelado. Não vou criar coisas diferentes. Não, não vai ter nada diferente esse ano, vai ser só isso. Então, você não consegue usar essa estratégia de trazer coisas diferentes, trazer coisas novas. Agora, vai ter a Copa. Então, muitos não têm esse sorvete na sorveteria e não tem nem como criar esse sorvete. Então, às vezes, o fornecedor, ele te prende tanto que às vezes você não consegue nem pegar de outras pessoas também. Então, quando você é um fabricante, você tem esse jeito de trabalhar também, com coisas novas, trazer sabores novos, criar produtos autorais que você tem aí que só você tenha no seu cardápio, e isso vai fazer você vender muito mais aí na sua sorveteria. Definir o produto, né? No produto bom não se vende sozinho, né? A gente tem que ter estratégia de venda. Não adianta nada você ter um produto bom, uma máquina boa, uma receita legal, se o produto não está se vendendo. O que o sorveteiro cometem aí de erro, certo? Ele tem um produto bom e acha que isso atrai cliente. E eu vou falar um negócio aqui para vocês, muito importante, tá? Produto bom não atrai, gente. É isso mesmo, não atrai. Produto bom não atrai cliente. Produto bom fideliza cliente. Para você conseguir atrair cliente com o seu produto, leva muito tempo. Leva muito tempo mesmo, porque você vai ficar dependendo de uma coisa, do marketing boca a boca. Então, você tem que esperar primeiro a boa vontade de um querido provar o seu sorvete, ir lá falar, vai lá naquela sorveteria, o sorvete é gostoso. Olha, vai lá comprar uma sobremesa aqui, aquela sorveteria é boa. Então, coloca na mente de vocês, produto bom não atrai cliente. Se atrair, demora muito. Agora, produto bom fideliza cliente. Então, coloque sempre na mente de vocês. Vou fazer um produto bom no intuito de fidelizar cliente. O que atrai cliente são estratégias de venda, tá? Estratégia de online e de marketing offline também. Estratégia, a oferta, o seu posicionamento da sua sorveteria, tudo isso vai fazer com que atrai o cliente. Por quê? Se o produto for gostoso, ele vai atrair, mas ele vai demorar. Por quê? Porque o cliente tem que provar, sentir que é gostoso e fazer o marketing boca a boca. Então, demora muito mais para você crescer na sua sorveteria. Uma vez que você tem estratégia, tem o produto certo, tem um atendimento de qualidade, não tem como você não fidelizar, porque divulgou a estratégia, seu cliente veio na sorveteria, provou o produto e o atendimento é bom, pronto. É assim que a gente conseguiu aumentar tanto a cartela de cliente aqui, e graças a Deus, desde quando a gente abriu a sorveteria, os clientes estão voltando e não estão enjoando. Porque a gente tem estratégia sempre para estar atraindo novos clientes, principalmente a gente usa essa estratégia
no verão para aumentar a cartela de cliente, no inverno a gente retém e mantém, tá? A gente não retém baixando o preço, tá bom? E a gente vai falar mais sobre isso na semana da sorveteria, como lucrar mais na sua sorveteria mesmo no inverno, e uma das coisas é sem baixar o preço, a gente vai comentar lá com vocês também. Então, coloque na mente de vocês, produto bom não atrai cliente, produto bom fideliza cliente, tá bom? O que atrai cliente é a estratégia correta, beleza? Então, vocês entenderam aqui, gente, que não é picolé ou massa, não é um ou outro, é a sua necessidade, o seu público, entender para quem que você vai vender, entender, quem que vai comprar esse produto, qual é a minha demanda do mês, o que mais está saindo, o que mais me dá lucro para mim, o que mais o que vai mais acrescentar no meu faturamento se eu começar, qual partido que eu vou tomar primeiro para não ter prejuízo na minha sorveteria, porque não adianta você vender pouco picolé e começar por picolé porque é mais fácil. Não, gente, vocês têm que começar porque vai te dar mais lucro. É o self-service? É uma máquina que faz açaí e massa? É o picolé? Então, vocês têm que fazer essa análise antes para vocês não perder dinheiro, tá bom? E é uma das coisas também que a gente vai falar na semana da sorveteria, para quem não se inscreveu. Na aula 1, a gente vai falar justamente sobre isso, né? Descobrir se a sua sorveteria tem potencial de faturar pelo menos 50 mil reais por mês. Na aula 2, como faturar pelo menos 50 mil reais por mês, mesmo no inverno. Estou vendo muitos sorveteiros sofrendo agora com a chegada do inverno, então por isso que a gente vai incluir a aula 2. E na aula 3, o elemento que faz sua sorveteria lucrar mais e te dar mais tempo livre. Todas essas estratégias são estratégias já testadas aqui na nossa sorveteria e pelos nossos mentorados também. Tá? No dia 11, 12, 13 de maio, às 19 horas. Ao vivo, não vai ficar gravado, então é só para o sorveteiro comprometido. Agora eu vou colocar o link no chat para mim não esquecer, mas não clique agora, clique daqui a pouco, senão vocês vão sair da aula, tá? Que eu ainda vou responder as perguntinhas de vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui. E para quem, eu vou deixar aqui embaixo o link, e para quem não se inscreveu, também tá lá na bio do Instagram. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calma aí, deixa eu comentar aqui. Já vão colocando aqui as perguntinhas no chat para mim responder vocês. Agora foi, acredito que foi, gente. Tá aqui, ó, o link tá fixado aqui, tá? Para quem não viu, agora eu vou responder as perguntinhas de vocês, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Não sei como que eu consegui fazer a aula, a internet aqui tá horrível hoje. Deixa eu ver. Vou iniciar minha linha de milkshake. Custo 10, 15 reais, copo de 400. Venda 27, 34. Aqui é um cálculo. Qual o investimento para iniciar na fábrica? Gente, depende muito. Depende mais qual investimento você tem para iniciar na fabricação. Varia muito. Você já tem sorveteria, Bárbara? Não sei se você está na aula ainda, mas varia muito. Hoje tem gente que inicia com 12 mil reais, consegue começar. E tem gente que inicia na batedeira, gente. Tem sorvete de batedeira também, consegue iniciar. Então, varia muito. Varia muito, quanto que eu tenho para investir? Aí a gente parte disso. Como que eu vou fazer para pagar essas parcelas? Como que eu vou iniciar? Qual receita que eu vou começar? Então, varia de qual máquina você vai escolher. A citeria é viável vender picolé? Já vendo sorvete no peso. Olha, Carla, se o pessoal está pedindo, não tem por que não vender. Entendeu? Se o pessoal está pedindo, vende. Entendeu? Uma coisa não atrapalha a outra, não. O povo tem muito medo, às vezes, né? Não estou falando que é você, mas o pessoal, às vezes, fica com medo. Se eu colocar o picolé, ele não vai escolher a massa. Gente, quem gosta de picolé, ele é cliente do picolé. Não adianta. Então, você consegue trabalhar com vários públicos também, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar um self-service, mas ele tem para o picolé, então você acaba não perdendo a venda, tá? Então, não precisa escolher entre um e outro. Se tem procura, coloca. Entendeu? Aí você testa para ver se vai dar certo. Estou começando agora, não estou vendo lucratividade. Esse é o meu caso. Estou gostando muito. Estou gastando muito com fornecedor de açaí. Justamente, Jamília. Às vezes também tem fornecedor que ele explora um pouquinho, mas também o jeito que você precifica o seu sorvete, às vezes você deixa muito dinheiro na mesa, tá, Jamília? Então, tem que olhar, minha precificação tá certa? Aí você vê certinho, quanto que tá esse sorvete do meu fornecedor, quanto que é o meu self-service. Então, porque se você trabalhar com a precificação errada, você acaba tendo que vender muito para conseguir sobrar, só um pouquinho para você, e você acaba não vendo esse retorno, tá? Então, às vezes, dependendo do fornecedor, gente, eu falo na hora, fabrica porque não tem jeito. Se continuar desse jeito, já era. Por isso que algumas franquias a gente nem aceita dentro da mentoria, porque fica tão amarrado que a gente não consegue, vai fazer estratégia diferente, vai criar um sabor específico de inverno, não pode. Vai fazer um tráfego, não pode. Vai mudar o preço do sorvete, porque não tá tendo dinheiro, não pode. Então, às vezes, tem alguns tipos de franquia que a gente nem aceita dentro da mentoria, porque eles são muito amarrados, tá? Não sei se é o seu caso, mas eu sempre vou recomendar buscar o mais sorvete bom e com custo-benefício bacana. Não teve jeito? Aí tem um valor para investir, bora fabricar. Fabricar vai dar mais lucro. Vendo na modalidade de buffet. Picolé, pode açaí no começo, vender agora. Agora, quero fazer chocolate quente, brownie, petit gâteau. Tem algumas dicas para o iFood no frio?
Vixe, tem várias coisas para você utilizar, mas uma dica que eu dou, precifica correto, tá? Se for para o iFood, precifica certinho. Tem como ganhar muito no iFood. Hoje a gente tem mentorados que faturam mais de 100 mil só no iFood. Aqui na nossa sorveteria, numa sorveteria de bairro, numa cidade pequena, nenhuma loja só a gente ganha mais de 40 mil, mesmo com lucro, tá bom? Com bastante lucro. Então, um conselho que eu dou, vai fazer produto diferente, vai para o iFood, precifica direitinho, coloca a margem certinho. Aí uma dica que eu dou extra é você fazer tráfego pago para o cardápio do iFood, tá? Isso ajuda também. Uma vez que você tem essa retenção de cliente dentro do aplicativo, você impulsiona com estratégia de venda, aí você começa a captar esses clientes e a gente sempre fala, né? Cliente do iFood, a gente não consegue fidelizar, porque eles são muito de preço. Mas uma vez que você utiliza a estratégia certa, você consegue pegar o máximo de cliente e trazer tanto para o seu cardápio digital quanto para a sua loja física. Moro em uma cidade que tem 6 mil habitantes. Estamos aqui há 3 anos. 3 anos. Abrimos a sorveteria fabricando picolé. Compramos a máquina de expresso. Temos buffet de terceiro. Minhas vendas estão muito poucas. Estou muito desanimada. Ainda ofereço açaí. Sempre recebemos elogio dos produtos. Sempre tem 3 sorveterias na cidade, mas apenas a nossa oferece picolé de fabricação própria e valor baixo. O que está acontecendo? Meu marido foi trabalhar na prefeitura porque não vendemos, estou desanimado total. Olha, Fabiane, coitada. Fabiane, participa do nosso evento. Lá a gente vai falar se você identificar se a sua sorveteria tem potencial, o que fazer para vender mais. Lá a gente vai aprofundar mais. Eu acredito que vai ser muito bom para você participar do nosso evento, tá? Tem várias coisas, não tem como eu falar, é isso que está errado, é isso que está certo. Então, tem várias coisas que pode estar errado. Pode ser a precificação, pode ser a estratégia que está fraca demais, pode ser, eu fabrico o produto, mas esse produto, como que tá? Esse fornecedor, esse sorvete, entendeu? Então, é tudo isso que a gente tem que avaliar, tá? Se você está vendendo muito e não está vendo lucro, alguma coisa está errada na operação. Agora, eu não estou vendendo, então é a estratégia de venda que está fraca, você está precisando de mais estratégia. Mas a gente nunca faz estratégia sem antes arrumar a casa, tá bom? Ano passado não trabalhei, porque aqui é muito frio. Só perdi dinheiro. Nossa, gente. Então, o sorveteiro, ele sofre mesmo no frio. Vocês ensinam receitas? É gourmet da Lanis. Gente, a gente ensina receita, algumas receitinhas no Instagram, gratuito, mas essa receita mesmo é só para os alunos, tá? Se um dia você for meu mentorado, você vai ter acesso a todas as minhas receitas, incluindo sorvete, massa, açaí, picolé, torta, tudo que a gente faz na nossa sorveteria a gente divulga. Tanto nós quanto os outros mentorados também, troca de receita dentro daquele grupo. Vai ensinar estratégia? Sim, na aula da Semana da Sorveteria, vamos ensinar estratégia, sim. Já leva papel e caneta. Mas eu não trabalho com um sorvete de fornecedor de picolé. Nem produzo, eu revendo sorvete. Eu não tenho fornecedor de picolé e nem produzo, eu revendo sorvete. Então, seria o caso de você avaliar aí, se tem procura, definir, depois eu vou dar um resumo aqui do que eu falei, definir certinho, né, o público, se tem pedido e tal, aí você iria para esse lado de investir em máquina, e não necessariamente máquina, gente, a gente tem mentorado que fabrica com receita de liquidificador, dá certo, tá? Uma receita balanceada dá certo. Ai, meu Deus, deixa eu ver, eu tenho uma sorveteria, mas eu vendo... mas o meu nome é assim, posso vender outras coisas, outros tipos. Muito bom. Eu tenho uma sorveteria, mas eu acredito que ele é de fornecedor, né? Meu lucro está indo só no açaí. Jamília do céu, então a gente tem que precificar esse sorvete urgente, tá? Para você entender onde que tá o erro. É nos complementos, é no açaí, porque se você tá vendendo e não tá vendo lucro, pode ser sim na precificação, tá? Picolé com receita de liquidificador, que interessante, isso mesmo. Eu faço meu sorvete de batedeira, fica uma delícia, fica mesmo. Uma receita certinho de batedeira fica muito gostoso. E precificando direitinho dá para lucrar bem, né? Então é isso, gente. Deixa eu recapitular aqui para vocês, recapitulando tudo. Então você entendeu que não precisa necessariamente ser um fabricante para ter lucro. Uma vez que você escolheu o produto certo, a precificação correta e tem estratégia para vender, você consegue ser um revendedor de sucesso, sim. Tá? Segunda coisa, você entendeu que não existe o melhor, picolé ou massa. Não, existe o melhor para a sua realidade hoje. Escolher o produto certo na sua realidade. Qual que vai sair mais? Qual que está pedindo mais? Qual que vai dar mais lucro para mim? Então, terceiro ponto, o mais importante, né? Começar pela máquina certa. Pela máquina certa que vai atender a sua demanda, tá bom? E outro ponto aqui, muito principal, que são os pilares, né? Que eu toquei o assunto aqui com vocês, definir o produto certo para você vender, com mais giro, que dá mais lucro. Segundo, fazer a conta e entender os seus custos certinho, se vai compensar fabricar ou não, porque, às vezes, gente, o sorvete do fornecedor é tão barato e tão gostoso que não compensa nem investir em máquina, compensa investir em outra coisa na sorveteria, em freeze, em mais sabores, numa fachada atrativa, em conhecimento, num cardápio diferente, em sabores diferentes, em máquinas, outros tipos de máquina, porque às vezes o sorvete é tão barato, e a gente já fez esses cálculos com alguns mentorados, fala,
Dá vontade de ir lá comprar o sorvete do povo para vender aqui, que é tão barato. A gente não entende, às vezes, por quê que é tão barato, porque, às vezes, pelas contas que a gente faz, não cobre nem o custo da caixa ali da produção pronta. Então, às vezes, nem compensa pegar de fornecedor. Então, você tem que entender isso também. Você vai compensar ali o quilo do seu sorvete fabricar. É muito bacana você saber disso. Terceiro pilar, escolher a máquina certa de acordo com a sua demanda. Escolher a máquina certa, o espaço seu, para você guardar esse produto. Porque, às vezes, você quer fabricar, investir numa máquina grande, mas não tem espaço para guardar todo esse estoque. Então, sempre olhar isso daí também. Tá? Agora, se tiver espaço para colocar câmera fria e tal, e tem demanda de sorvete, bora comprar uma máquina maior e estocar esse produto, tá? Muito importante. Então, vocês viram aqui, fabricação, mesmo tempo que ela é simples, ela não é tão simples assim. Por isso que eu trouxe esse passo a passo seguido. A receita, ela varia de acordo com a máquina, pode dar, às vezes, um prejuizinho ali, se você não saber escolher a máquina certa para a receita certa. Então, uma vez que você entende isso, você consegue economizar tempo e dinheiro. Tá bom? Fique sempre ligado a isso. É muito importante vocês terem isso em mente também, tá? Outra coisa, teste, ajusta e valida. Não tenham medo de testar. Quando eu falo medo de testar, gente, não é fazer investimento caro, não. É fazer um balde. Vou fazer um baldinho aqui e vou testar, ver se vai dar certo. Não deu certo? Só foi aquele baldinho que não deu. Então, não tenho medo de testar, não tenho medo de ajustar, tá? Uma vez que você tem um conhecimento ali de uma calda base, você consegue fazer vários outros produtos na sorveteria e você consegue, com certeza, validar esse produto aí com mais precisão, tá? Outra coisa, gente, venda. Não fiquem focados, eu vou ter o melhor sorvete da região. Você vai ter o melhor sorvete. Eu falei ali para vocês, tudo bom, não atrai. Produto bom, fideliza. O que atrai é estratégia de venda. Uma vez que você tem um produto bom, você consegue fidelizar o cliente. Uma vez que você usou a estratégia certa, você consegue trazer muitos clientes entrando pela porta provando o seu produto. Produto bom até atrai, mas demora muito. Então, você tem que ficar anos e anos aí para construir uma base sólida de cliente. Uma vez que você tem estratégia para vender, uma oferta, um posicionamento correto, você consegue fidelizar muitos clientes aí na sua sorveteria. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, o pessoal que participou pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam aqui nas outras aulas. Todas as 7 da noite a gente faz aulas aqui. E lembrando que a gente vai passar muitas estratégias na Semana da Sorveteria, tá bom? Espero todos vocês já estão convocados para estar lá comigo. Essa foi uma quinta milionária. Deus abençoe vocês e uma ótima noite.